vamos começar. Nosso assunto hoje é a Parashá Vayeri, terminando o livro de Gênesis, o livro de Bereshit. Então, nós estamos aqui no capítulo 47 e nós iniciamos em... Vayeri é composto do testamento do patriarca Jacó e da sua morte, seu sepultamento e a morte de José. O patriarca, ele deixa todo um testamento e as suas bênçãos. O capítulo 49 Jacó trata da bênção de cada tribo e as suas funções. É lindo, lindo tudo isso aqui. E então, depois ele vem as circunstâncias da sua morte, do seu sepultamento e a morte de Yosef. Se encerra no capítulo 50. Hoje nós estamos terminando o livro de Bereshit. Mas nós vamos ver o capítulo 47, no versículo 28 de Bereshit, de Gênesis. Versículo 27, começando ali, e vamos até o 28. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades e frutificaram e se multiplicaram muito. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Os anos da sua vida foram 147. Aproximando-se o tempo da morte de Israel, e ele chamou a José, seu filho, e lhe disse: se achei graça a teus olhos, eu rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa para comigo de benevolência e verdade. Rogo-te que não me enterres na terra do Egito. Porque ele vai até o final, quando ele diz assim, no versículo 31. Mas quando eu tiver dormido com meus pais, levar-me-ás do Egito e me sepultarás onde eles foram sepultados. Respondeu José: farei conforme a tua palavra. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele lhe jurou. Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Israel, apoiado na extremidade do seu bordão, ele adorou a Elohim. É isso que Jacó faz. Então nós temos aqui que Jacó viveu na terra do Egito por 17 anos. Está escrito no versículo 28. Então você vê que Jacó vive no Egito o mesmo número de anos que José viveu na terra de Canaã. Olha para você ver no capítulo 37 de Gênesis, no versículo 2. A mesma quantidade de anos que Jacó viveu no Egito, José viveu na terra de Canaã. Olha o versículo 2. Jacó habitou na terra das suas peregrinações, versículo 1, e de seu pai na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícias deles. Agora nós já estamos no final do livro de Bereshit, de Gênesis, onde José já é o primeiro-ministro do Egito, detentor de toda a autoridade, a maior autoridade do Egito depois de Faraó, e vai ter o privilégio de enterrar o seu pai na terra de Canaã. Então, olha o versículo 29 em outra tradução. Olha para a sua tradução e ouça a minha. Os dias de Israel aproximaram-se da morte. Ele convoca seu filho, Yosef, e lhe diz: se então encontrei graça aos teus olhos, põe então tua mão sobre minha coxa, faze-me afeto e verdade. Então me enterrarás em Canaã, não é? E não me enterrarás no Egito, não é isso aí? Para compreendermos melhor esta questão de votos e de juramentos, que você viu aqui que José jura, no versículo 31, que ele vai levar o corpo do seu pai para enterrar na terra de Canaã. Para nós entendermos melhor isso, nós temos que ir lá em Números, no capítulo 30, sobre votos e sobre juramentos. Números, na Torá, capítulo 30, sobre votos e juramentos.
Aqui a Torá começa em Números capítulo 30 da seguinte maneira, versículo 1. Eis a palavra que Adonai ordenou, falando sobre votos e sobre juramentos. Disse Moisés às cabeças das tribos dos filhos de Israel, isto é o que o Eterno ordena, o que está escrito na nossa tradução. Quando um homem fizer um voto ao Eterno ou um juramento impondo restrições a si próprio, não violará a sua palavra. Segundo tudo aquilo que sair da sua boca, fará. Quando uma mulher na sua mocidade fizer um voto ao Senhor, ao Eterno, impondo restrições a si própria, estando ainda na casa de seu pai, e este, conhecendo o seu voto e a sua obrigação, e nada lhe disser, todos os seus votos serão válidos. O pai ou o marido da mulher teria condições de desfazer os votos. Mas se imediatamente ele entendesse e desfizesse, se ele deixa passar o tempo, nem o voto, nem o juramento serão desfeitos. Ele tem que imediatamente compreender e desfazer. Então, um homem que vota um voto para Adonai ou faz um juramento para ligar seu ser por um liame. Isso em outra tradução, o versículo 2. Não profanará sua palavra, não voltará atrás com a sua palavra. Ele fará conforme tudo que saiu da sua boca. O que é um liame? Liame é tudo aquilo que liga, porque a função do voto é ligar você e eu a Adonai. A função do juramento é a mesma coisa. Liame é tudo aquilo que serve para ligar. Na gramática, é uma vogal ou uma consoante que prende um sufixo ou desinência ao radical de uma palavra. Então, em Números 30, 11, você verá aqui, ó. E se o marido, sabendo, de fato, nada lhe disser, nada lhe fizer... Não, versículo 10. Se uma mulher, vivendo na casa de seu marido, fez um voto, e mediante juramento se obrigou a ele. Se obrigou por juramento. Ela fez uma ligação com o Eterno. Ela planeja, ela pretende fazer uma ligação. Porque se seu marido não concordar, ele desfaz. Essa é a legislação bíblica da Torá. Os liames são, na verdade, interdições que nós fazemos. Atam-se as mãos diante de possibilidades de um prazer ou de um consumo. As mulheres conhecem isso muito bem. E também quando elas fazem votos e os maridos não anulam, ou seu pai não anula em tempo hábil, elas são ferozes nesse negócio aí. Não é? Elas vão em frente, é isso que eu estou dizendo. Se o marido não desfaz. Juramento é de toda solenidade. Vamos ver isso aqui, em Gênesis, no capítulo 24. Para você entender esse juramento que Jacó faz com José, que princípio tem ali, que seriedade tem ali, ligação a que tem ali, nós vamos precisar de ir em Gênesis, no capítulo 24. Gênesis 24. Olha aqui para você ver. Versículo 2. Disse Abraão ao seu servo mais íntimo da casa, que governava tudo o que possuía, põe a tua mão debaixo da minha coxa. Esse é um juramento com solenidade, é o mesmo que José está fazendo ali com Jacó. Porém, aqui, esse voto aqui, se ele pode ser, o que eu quero falar? Esse voto aqui de Isaac, de Abraão pedindo que busque uma noiva para o seu filho e faça aqui um juramento, ele pode ser desfeito se a noiva não concordar em vir para casar-se, se Rebeca não concordar em vir para casar-se com Isaac. Ele pode ser desfeito. Olha aqui, versículo 8. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livres desse juramento. Versículo 8. Somente não faças voltar
não faças para lá retornar o meu filho. Nesse juramento, a ênfase reflexiva é a característica deste grau de juramento, havendo a ideia de prender-se a um juramento com possibilidade de ficar livre do juramento. Com possibilidade de ficar livre do juramento. Você viu aqui no versículo 28. Se a mulher recusasse acompanhar Eliezer. Eliezer estava livre do juramento. Mas o juramento tem o mesmo peso, só que características diferentes. Características diferentes. Em Josué 2, para você entender melhor isso, Josué capítulo 2, do versículo 17 ao versículo 20, os 2 espias, Josué, depois do livro de Deuteronômio, capítulo 2, do versículo 17 ao versículo 20, porque aquele juramento que José faz, ele tem um comando que Jacó exige que seu filho faça, tem um comando. Aquele juramento não tem como desfazer, não tem como anulá-lo, como foi anulado, como foi previsto pela Torá, o anulamento ali se a noiva não quisesse segui-lo. Entendeu? Aqui você vai ver que os 2 espias vão dizer a Raabe, capítulo 2, versículo 17. Olha aqui. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Eles juraram o quê? Você verá. Se vindo nós à terra, a terra de Jericó, não atares esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeres descer, e não recolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e toda a tua família de teu pai, qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, nós seremos sem culpa. Os espias estavam desobrigados do juramento. Se Raabe não obedecesse rigidamente o que eles estavam pedindo, que precisava recolher toda a família dentro de casa e permanecesse ali, porque Israel iria atacar Jericó. E Raabe e sua família seriam livres. Porém, se não obedecessem os detalhes que os 2 espias disseram para ela, eles estariam desobrigados do juramento. É isso aqui que eles vão fazer. Que fizeram de salvar a família de Raabe, caso, durante a batalha, qualquer um dos membros saísse da casa marcada com o fio vermelho. Os espias estariam... Porque numa guerra há uma violência muito grande. Então, a obrigação é se aquietar e viver por fé ali até passar o tumulto. Então, os espias, numa guerra, vai haver morte, vai haver... sofrimento e dor. Então, eles teriam que obedecer, senão os espias seriam desobrigados do mandamento. É isso que diz. É um juramento condicional. Como foi condicional o de Eliezer na busca de Rebeca para casar-se com Isaac. Se a mulher não quiser vir, você está, Eliezer, o servo da sua casa, desobrigado desse juramento. Tem uma condicional. Válido somente se cumpridas as condições estabelecidas na hora do julgamento. Presta atenção, condições estabelecidas na hora do juramento, naquela hora. Porém, o juramento estabelecido em Gênesis capítulo 47, versículo 29, Jacó convoca seu filho Iosef, você leu comigo, e lhe diz, se então, vocês estão vendo que eu estou dando ênfase ao radical, então, se então encontrei graça aos teus olhos, Jacó diz, põe então a tua mão sobre a minha coxa, faze-me afeto e verdade, então não me enterrarás no Egito. Então, no hebraico é uma partícula na, que no versículo 29 ela é repetida 3 vezes. Se então, põe então não me enterres no Egito. 3 vezes. Tem um sentido de verbo.
E ela vai dar valor ao pedido de comando. Jacó não está pedindo para ele jurar. Jacó está comandando um juramento. Não há diálogo de resposta de José. José não tem condições de negar aquele juramento. Porque é uma palavra de comando, uma ordem de comando. É um conjunto de instâncias militares superiores que geralmente é uma formação militar reduzido a um pequeno efetivo, encarregado de missões especiais e que opera isoladamente. É um comando. Ele vem dos céus, provavelmente diretamente de Adonai, e Jacó, como patriarca que agora vai descer a sepultura, ele precisa de um juramento com seu filho, mas o seu filho disse, juro, concorda com o juramento. Ele diz, faze-me afeto. José entendeu que aquele comando vinha de uma instância muito maior e não do seu pai moribundo ali. Ele não tinha como negar aquele comando. Não tinha. Faze-me afeto e verdade. Essas são as obrigações que vão derivar do pacto consagrado pelo juramento. Se você tem afeto a Adonai, se você é um homem e uma mulher de verdade, você vai aderir ao pacto, à aliança de consagração pelo juramento. Vamos lá em Deuteronômio capítulo 7, para ver essa aliança, esse pacto de Deuteronômio 7, pacto de consagração pelo juramento. Foi uma instância maior que exigiu que se faça e não tem como discutir. Como agora nós estamos no final dos dias, Yeshua para vir e descer e se estabelecer, então ele vai fazer determinadas coisas que se desloca dos céus e desce e nós temos que obedecer para a sobrevivência, para manter a vida, para a sobrevivência. Olha o versículo 9. Saberás, portanto, no Deuteronômio 7, 9. Saberás, portanto, que o eterno teu Elohim é o Elohim fiel, que guarda a aliança, o pacto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. O que retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer, não será demorado para com aquele que o odeia, retribuindo-lhe prontamente. Portanto, guarda os mandamentos, é para você e para mim. E os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Você não tem opção aqui de dizer sim ou não. Você está debaixo de um juramento. Então, se ouvires estes juízos e se puseres em prática, o eterno teu Elohim manterá o pacto, a aliança, e a misericórdia que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, ele te amará, ele te abençoará, e ele continua dizendo o pacto. Então, esse é um pacto, é uma aliança consagrada pelo juramento. É aquilo que José está falando lá, se assemelha a este pacto aqui, a esta aliança aqui. Ele não tem condições de ser desobrigado desse juramento. Ele está preso ao juramento. Ai dele se não leva o corpo de Jacó para enterrar no Egito. Para sair do Egito e enterrar em Canaã. Ele vai fazer ali, se você for o final do livro do Gênesis, você vai ver que o cortejo é de um chefe de Estado. Como se Jacó fosse o chefe de Estado. E é o chefe de Estado de Israel naquele período. E é. Isaac, você vai comigo em 1 Reis, no capítulo 8, que você vai ver aqui. 1 Reis, no capítulo 8. Primeiro livro dos Reis. Capítulo 8, versículo 19 e 23. Vai acontecer a mesma coisa com Salomão. Olha aqui. 19 a 23. Todavia, tu não me edificarás a casa, porém teu filho que sai de teus lombos, o profeta disse para Davi, edificará a casa em meu nome. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 19. Teu filho Salomão me edificará a casa.
Assim confirmou o Eterno a sua palavra que tinha dito: pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, está dizendo Salomão, como falou o Eterno, e edifiquei uma casa ao nome do Eterno, Elohim de Israel. Porque Elohim havia jurado a Davi que não faltaria. Houve um juramento com quem? Com Davi. Salomão não tem como arredar o pé desse juramento. Ele não tem condições. A condição dele é de comando que vem de como se fosse um comando militar especial. Então, ali constituiu lugar para a arca em que está a aliança que o Eterno fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. O pacto consagrado com juramento. Pôs Salomão diante do altar do Eterno, versículo 22, em frente de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: ó Eterno Elohim de Israel, não há Elohims como tu, em cima dos céus nem embaixo na terra, que guardas a aliança, o afeto, a benevolência, para com os teus servos que com todo o coração andam diante de ti. Porque Salomão havia recebido no capítulo 2, que a nossa Haftará, todo o comando de Davi, a quem ele deveria exterminar, a quem ele deveria preservar, a que ele deveria fazer. Essa é a nossa Haftará. Salomão ali, se quisesse reinar, ele recebe uma ordem do seu pai, um juramento do seu pai. Você vai exterminar a casa de Joabe, você não vai permitir Simei descer com as suas cãs à sepultura sem sangue. Você vai ser benevolente para com Barzilai. Os seus filhos de Barzilai vão comer à mesa contigo, Davi. Salomão, Davi. Então, prepara Salomão para tudo isso. Olha no primeiro livro dos reis, para você ver. O que ele faz com Simei. Ele obedece tudo aquilo que o pai havia juramentado antes de partir para ser reunido aos seus pais. Olha aqui no capítulo 2, no versículo 41. Disse a Salomão que Simei fora de Jerusalém a Gate e já havia voltado. Simei estava na mira do rei Salomão para cumpre ou morre aquilo que que Davi havia jurado, para que Salomão tivesse um governo profícuo e em paz. Então o rei mandou chamar, versículo 42, do capítulo 2, de primeiro livro dos reis. 42. Então o rei mandou chamar a Simei e lhe disse: não te conjurei pelo Eterno e não te protestei dizendo: no dia em que saíres para uma ou outra parte, sabe de certo que serás morto? E me disseste: boa é essa palavra que ouvi. Por que, pois, não guardastes o juramento? Simei não tinha como, não tinha condicional para Simei. Por que não fez? Por que você não fez, Simei? Olha aqui, ó. Guardasse o juramento do Eterno, nem a ordem que eu te dei. Porque a instância ali era uma instância superior de rei para um subalterno. A mesma coisa é Yeshua conosco. É uma instância superior. Ele dá uma ordem, obedeça, senão você vai perder a vida. Juramento é isso. Juramento é isso. Então, ele disse mais o rei a Simei: bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece que fizesse a Davi, meu pai. Agora o Eterno fará recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, o trono de Davi será confirmado perante o Eterno para sempre. Para sempre. Para sempre o trono de Davi. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de modo que morreu. Assim foi confirmado o reino nas mãos de Salomão. Isaac, vou te mostrar que aquela noiva, Rebeca, que Eliezer foi buscar para casar-se com Isaac,
Aquele juramento é condicional, agora para Isaac não há condições de não cumprir o juramento. Vamos lá, Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Gênesis 26, do versículo 1 ao 6. Você vai ver que Isaac aqui não tem como não cumprir esse juramento. Houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Havia o que na terra? Fome. A vida iria se esvair. Não havia comida. A vida vai. Ele vai então se abrigar nas mãos de Abimeleque, rei de Gerar. Apareceu-lhe o Eterno e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Era a terra dos filisteus em Gerar. Mora nesta terra, eu serei contigo e te abençoarei, falou para o patriarca. Pois a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Isso aqui não tinha como, esse juramento, Isaac não tinha como não cumprir. Se descumprisse, estava morto. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Lhe darei todas estas terras, por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, o meu comando, de uma instância superior, e obedeceu. Os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, assim habitou Isaac em Gerar. Ele não perguntou, eu fico com os filisteus ou volto para Canaã, ou permaneço isso ou faço aquilo. Ele não pergunta, ele obedece. Ele entende que há um comando superior, há uma instância superior dando ordens. Ou então, quando nós fazemos alguma pessoa jurar, como fez Davi, na nossa Haftará praticamente. Salomão vai e faz o mesmo com Simei. Ele diz, você não saísse de Jerusalém, porque eu te dei uma ordem, Simei, que você permanecesse com vida em Jerusalém. Aí você foi à terra dos filisteus? Foi isso que Simei fez. Eu te dei uma ordem, Salomão disse. Simei ali tinha que cumprir o juramento do rei. Homens e mulheres fazem juramentos para declarar inocência diante de juízes, diz a Torá. Você e eu fazemos juramentos diante de autoridades físicas. Não é verdade? A Torá diz isso lá em Êxodo, no capítulo 22, verso 11 e 10. No Deuteronômio 17, de 8 a 13, quando nós temos ali, quando nos apresentamos diante do Beit Din, do Supremo Tribunal de Elohim. Porque você acha que Elohim está dormindo? Você acha que o Beit Din não funciona? Com ele, no comando, com Adonai no comando, com o rei com o Criador dos céus e da terra no comando. Para afirmar solenemente tratados de paz, nós fazemos juramentos. Assim foi com Josué, quando os gibeonitas, vamos lá, Josué capítulo 9, Josué capítulo 9, quando os gibeonitas foram a Josué pedir para que habitasse junto com eles, que fizesse aliança conosco. Só que os gibeonitas estavam ali com uma questão totalmente mentirosa para Josué. Josué e os anciãos de Israel, só para vocês entenderem o que é juramento. Olha aqui, vamos aqui no capítulo 9. Antes de chegar lá no versículo 20, versículo 6. Vieram a Josué ao arraial em Gilgal e disseram a ele aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, os gibeonitas. Fazei aliança conosco, façam um pacto conosco. Os homens de Israel responderam aos heveus: bem pode ser que habiteis no meio de nós. Então, como faremos aliança convosco? Disseram Josué: nós somos teus servos. Perguntou-lhe Josué: quem sois vós? E de onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante,
por causa do nome do eterno teu Elohim. Juraram pelo nome do eterno Elohim. Eles eram vizinhos de Israel. Eles não vieram de terra distante, coisíssima nenhuma. Mas eles juram aqui pelo nome, ó. Viu só? Pois responderam-lhes, por causa do nome do eterno teu Elohim, versículo 9. Pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Eles estavam fazendo aliança em nome de Adonai com uma mentira. Você acha que o Criador dos céus e da terra, que conhece o nosso coração, não vê a mentira no nosso coração? Você acha que isso vai ficar assim? Eles vão ser livres porque os anciãos de Israel fazem aliança com eles sem consultar Adonai. Israel vai sofrer. Fala lá no livro de 2 Samuel, capítulo 21. Fome por 3 anos, por causa dessa aliança com os gibeonitas. Esse juramento que Israel jura fazer aliança com eles. E faz. Israel depois passa um grande sofrimento por causa deste juramento. 3 anos de fome. 3 anos de fome por causa desse juramento. Israel não testificou e nem... Olha aqui na frente fala, quer ver? Versículo 14. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Eterno. Assim Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhes a vida. E os oficiais da congregação prestaram-lhes o quê? Juramento. Juraram que iriam proteger os gibeonitas. Quando Saul mata muitos dos gibeonitas por seu zelo sem conhecimento da palavra, Israel vai sofrer 3 anos de fome. Até que o rei Davi descobre, porque consulta o profeta, e o profeta diz para ele, por causa de Saul, que quebrou o juramento que Israel fez com os gibeonitas. Davi pergunta aos gibeonitas, o que vocês querem que eu faça? Eles disseram, nós não temos nada contra Israel e nem vamos atacar Israel. Nós queremos 7 homens dos filhos de Saul. Os 7 filhos de Rispa, concubina de Saul, vão ser entregues para os gibeonitas. Para que Israel fique livre, para expiação de uma quebra de juramento que um rei de Israel, chamado Saul, fez. Juramento é coisa séria. Você pode dizer isso para o seu vizinho. Juramento é coisa séria. É coisa séria. Você veja comigo lá em 2 Crônicas. 2º livro das Crônicas, no capítulo 15. 2º livro das Crônicas. Aqui, Asa vai levar toda a nação a jurar perante Adonai. Aqui Asa vai levar toda a nação a jurar que vai adorar Adonai. Que vai adorar Adonai. Que vai adorar Adonai. Quantas vezes nós fazemos esses juramentos e descumprimos os juramentos? Isso aqui era um juramento coletivo. Segundo Crônicas 15. Olha aqui. Veio o espírito de Elohim sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu ao encontro de Asa e lhe disse, ouve-me, Asa e todo Judá e Benjamim, o Eterno está convosco quando vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Elohim e sem sacerdote que o ensinasse e sem Torá. E sem Torá. Mas na sua angústia, retornaram ao Eterno. O tempo que nós estivemos sem Torá. E sem quem ensinasse verdadeiramente a Torá. Mas decidiram retornar ao Eterno, o buscaram e o acharam. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Hoje há paz para sair e para entrar? Não. Não há. Não há. Uma nação despedaça outra nação,
Olha aqui. Uma cidade a outra cidade. Perigo iminente. Situações graves, gravíssimas. Asa vai estabelecer, então, um juramento coletivo. Porque o período é grave, gravíssimo. Se você ainda acha que o nosso período não é grave, gravíssimo, não estabeleça nenhum juramento com ele. Permaneça na sua vida, achando que é ou deixando de achar. Aqui o juramento é para adoração. Olha aqui, ó. Mas vai mais à frente, ó. Asa vai. Versículo 8. Ouvindo Asa essas palavras, e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se. Tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. Renovou o altar do Eterno, que estava diante do pórtico do Eterno. Então congregou todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, Manassés e Simeão, pois de Israel vinham a ele em grande número, quando viram que o Eterno, seu Elohim, era com Asa, rei. Ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Nesse tempo ofereceram em sacrifício ao Eterno do despojo que trouxeram, 600 bois e 6.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem o Eterno Elohim de seus pais. De todo, é aquele juramento ali de Deuteronômio 7, consagrado, o pacto consagrado por juramento, pelo juramento. Olha só, e de todo o coração e de toda a alma. Versículo 13. Todo aquele que não buscasse ao Eterno, Elohim de Israel, seria morto. Tanto pequeno como grande, homem ou mulher, juraram ao Eterno. Juraram em alta voz, com júbilo, com trombetas e com buzinas. É uma adoração tremenda, Adonai. Nós vamos te adorar e te louvar e te servir e estabelecer e realizar os pactos de juramento, com juramento que os nossos pais fizeram. Não tem como quebrar esses juramentos. Se você quebrar, você vai ser morto. Porque ele não tem condicional. Ele não tem condicional. Ele vem de um comando único. Ele vem de um comando único. Mas o perigo se encontra quando nós prometemos juramento e lealdade a personagens humanos. É assim, quando nós juramos a personagens importantes. Assim você encontra no livro de Neemias, no capítulo 6, você jura fidelidade a uma pessoa. Fidelidade não, desculpe-me, juramento a um homem, a um ser humano. Se esse ser humano está com a palavra de Adonai, você vai jurar, mas é Adonai que ele vai te conduzir a jurar com um comando superior. Comando é de Adonai. Aí você vai jurar. Mas você não pode jurar lealdade só porque o personagem é importante. Não faça isso. Não faça isso, que você vai gerar morte para você e para muita gente que estiver ao seu lado. Fica então aparente que o verbo hebraico shava, jurar, é idêntico nas consoantes da raiz ao vocábulo shevá, 7. Eu vou te mostrar isso agora na Bíblia para você entender. A raiz ao vocábulo shevá, 7. E idêntico é, claro, a forma feminina deste adjetivo sheva, 7. O número 7. 7. Na forma masculina, acrescenta-se uma 4ª letra H, e é a forma masculina que o hebraico conta seus números cardinais. Outra abordagem é entender Shiva como forma feminina, embora seja empregado junto do substantivo masculino, Sheva, 7, como forma masculina usada com o substantivo feminino. Não é somente o verbo hebraico sheva, shava, jurar, que é idêntico no texto hebraico. Não vocaliza sheva, 7, mas também o incidente palpável que é relatado em Gênesis capítulo 21. Vamos lá?
que nós vamos encerrar isso aqui lá na piedade, plantando a árvore lá. Gênesis 21. Nós vamos, se o Eterno assim nos permitir, se estivermos vivos até lá, 27 de janeiro de 2018, se estivermos vivos até lá, estaremos ali plantando esse arbusto. Olha como Abraão vai fazer aqui, e a ligação com Sheva 7. Olha aqui. Versículo 22. Vamos começar aí. Naquele mesmo tempo, Abimeleque com Filcol, o chefe do seu exército, disse a Abraão: Elohim é contigo em tudo o que fazes. Agora jura-me, ó, um juramento aqui por Elohim, que não mentirás a mim. Olha, você lembra o juramento que ali faz Jacó com José? Afeto e verdade. Jura-me aqui por Elohim que não me mentirás, verdade. A mim, nem a meu filho, nem a meu neto, em toda a geração de Abimeleque. Ele queria que Abraão fizesse algo com ele que permanecesse pelas gerações. Esse é um juramento. Segundo a bondade que te fiz, me farás a minha terra onde peregrinastes. Respondeu Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, respondeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem tomou esse poço à força. O rei Abimeleque falou: também nada me fizesse saber, nem tampouco ouvi falar nisso, senão hoje, pela sua boca, Abraão. Tomou Abraão ovelhas e bois, e os deu a Abimeleque. Fizeram ambos aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiros. Sheva, 7. Do rebanho. E perguntou a Abimeleque a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que pusestes à parte? Respondeu Abraão: tomarás essas 7 cordeiras das minhas mãos, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Beersheba, porque ambos juraram ali um juramento permanente, que aquele poço pertenceria a Abraão. Que aquele poço pertenceria a Abraão. Assim fizeram uma aliança em Beersheba. Depois se levantaram Abimeleque e Filcol, chefe do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão um bosque em Beersheba. Invocou ali o nome do Eterno, Elohim eterno. E morou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Neste texto, Abimeleque deseja que Abraão jure que agirá corretamente, e ao passo que Abraão, por sua vez, exige que Abimeleque jure que o poço de água pertence ao patriarca e à sua descendência. Abraão, então, sela com juramento, dando a Abimeleque exatamente 7 cordeiros, para servirem de testemunhos. O poço, então, vai chamar Beersheba. Beersheba, estão entendendo aí que eu estou reforçando aí? Poço do 7, ou poço do juramento. Por esse motivo, fala, meu filho. Isto? Ótimo, Danilo, ótimo. É Batseba que vai fazer toda a ligação da palavra, né? Tá vendo? Parabéns, aluno, é isso aí mesmo. Isso aí, entendeu perfeitamente. Então é poço do juramento. Por esse motivo, definiu-se com a sucinta frase setear a si mesmo. Setear a si mesmo, em português, significa ferir com seta, prover de setas, comprometer-se por meio de 7. Você sabe o que significa 7? Setear a si mesmo.
Em português é que é ferir com seta, com 7. 7 é um número simbólico e sagrado. Você sabe disso. Não precisa dizer outra coisa. Comprometer-se por meio de 7. Isso também demonstra que é comum a pessoa sitiar a si mesmo. Ou o Eterno sitiar alguém. Lá em Oséias, no capítulo 2, ele vai sitiar Gomer, a mulher de Oséias, que ela havia se prostituído, arranjou vários deuses. Sabe como ele vai sitiar a Gomer? Sabe como? Com uma cerca de espinhos. Vai lá ler no capítulo 2, versículo 6. Ele vai sitiar Gomer. Então foi sitiado por Adonai, por um comando superior. Ela não tinha como fazer. Ela teria que se submeter. Porque ela estava dizendo que o vinho e o pão que ela tinha eram seus amantes que haviam dado a ela. Tudo que nós temos, Adonai que nos dá. Ídolo nenhum dá nada a ninguém. Ele não vê, ele não ouve, ele não fala. Diz a palavra do Eterno. Você sabia que o próprio... vamos lá em Lamentações, aqui eu quero ir com vocês. Lamentações de Jeremias. Depois do livro de Jeremias, Lamentações. Lamentações no capítulo 3, você verá que Jeremias fala aqui da dor, porque Adonai feriu com setas. Sitiar a si mesmo. Aqui é Adonai que vai sitiar. Olha aqui. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Deveras ele volveu a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele e quebrou os meus ossos. Levantou trincheiras contra mim. Isso é sitiar. E me cercou de amargura e trabalho. Fez-me habitar em lugares tenebrosos como que estavam mortos há muito. Cercou-me com um muro e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Ele fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Como urso de emboscada, como leão em esconderijos, ele desviou os meus caminhos. Ele está sitiado. O homem está sitiado. Não foi ele que sitiou a si mesmo. Foi Adonai que sitiou. Foi Adonai que sitiou. Vi aqui. O próprio Elohim na Torá ordena e preferiu que o seu nome fosse o nome pelo qual o povo devia jurar. Vamos lá no Deuteronômio? Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Você vai ver que ele jura aqui que pelo seu nome nós podemos jurar. Pastora Sandra, como conciliar isto com Mateus 5? Vamos ver. Olha só. Deuteronômio 6,13. Ao Eterno teu Elohim temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Aqui não está mandando jurar, pelo nome de Adonai. Foram o que os gibeonitas fizeram, e ganharam o coração dos hebreus que preservariam aqueles estrangeiros a vida. Israel prometeu, jurou que preservaria a vida dos gibeonitas. Quando um rei de Israel vem e mata, o problema vai ficar para quem? Para Israel. Porque descumpriu o juramento. Antes de jurar, pense bem. Veja o que você está fazendo e eu estou fazendo. Então veja aqui. Agora vai comigo a ordem que ele nos deu para ir para o aparte hospital com 7. Com 7, Alessia. Porque é com o Shabat. Kabbalat Shabat. Para a piedade com 7. Vai ao Egito com 7. Vai? Vamos? Isaías 19. Vamos lá? Foi a ordem que nós recebemos para ir para lá, para o aparte hospital. Começar na fronteira da cidade de Vitória. Um Kabbalat Shabat. Shabat
São 6 dias você trabalhou, no 7º você vai descansar. Ai de nós se descumprirmos esta ordem. Ainda bem que essa casa entende que vem um comando superior. Senão nós desfalecemos, irmãos. Senão nós desfalecemos. Olha aqui no capítulo 19. Olha aqui. Vamos começar do 18. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã. E farão juramento ao Eterno dos Exércitos. Quem é que vai fazer juramento com Adonai? O estrangeiro. Ó aqui. E farão juramento com Adonai. Por isso que ele manda que devemos ir para lá e realizar lá o Kabbalat Shabbat. O recebimento do Shabbat. Shabbat é 7. Olha aqui. Uma delas se chamará. Então farão juramento ao Eterno dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade de Destruição. Naquele tempo, o Eterno terá um altar no meio da terra do Egito. Um monumento ao Eterno na sua fronteira. Servirá de sinal. O que é o sinal? É o 7. Shabat. Servirá de sinal na terra. Aonde que eu estou? Servirá de sinal e de testemunho ao Eterno dos Exércitos na terra do Egito. Quando clamarem ao Eterno por causa dos opressores, ele lhes enviará um salvador e um defensor que os livrará. O Eterno se dará a conhecer ao Egito. E os egípcios conhecerão o Eterno naquele dia. Eles o adorarão com sacrifícios e ofertas. Farão votos ao Eterno e os cumprirão. Voto e juramento ao Eterno e os cumprirão. Quem fará o Egito? Porque se você cumprir o pacto que foi dado a Abraão, Isaque e Jacó, um pacto traçado com juramento, consagrado com juramento. Aqui, ferirá o Eterno os egípcios com a praga, e ele os ferirá e os curará. Eles retornarão ao Eterno, e ele lhes ouvirá as orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Os assírios virão ao Egito, os egípcios irão à Síria. Os egípcios adorarão com os assírios ao Eterno. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios. Uma bênção no meio da terra, quando Israel cumprir os seus juramentos. Quando você e eu cumprirmos os nossos juramentos. Quando você entender que tem um comando superior, exigindo o juramento. O Eterno dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, Israel, a minha herança. Então, como conciliar a ordem do Eterno na Torá, que devemos fazer juramentos com Mateus 5? Vamos lá. Versículo 33. Mateus 5. Versículo 33 a 37, que Yeshua aqui diz para não fazer juramentos. Não estabelecer falsos juramentos. Falsos juramentos. Yeshua está falando de falsos juramentos. Falsos. Parece que o Mashiach estava advertindo contra o juramento falso. Ouvistes também que foi dito aos antigos: não perjurarás. Não quebre juramento, não quebre juramento, não quebre juramento. O que você jurou, você cumpra. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, nem pela terra. Aqui, ó, de maneira nenhuma, nem pelo céu, nem por trono de Elohim, pelo nome de Elohim, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei Yeshua HaMashiach. Aqui, o que Yeshua está falando aqui? Um falso juramento, um juramento fingido que leva o povo ao pecado. Como também o sofisma farisaico, então vigente nos dias de Yeshua. Sofismo, falavam e não cumpriam. Falavam e não cumpriam esse sofismo. Então fica aqui desse modo que a maioria dos cristãos, irmãos,
não tem interpretado essa ordem do Mashiach. Não, vou repetir, não tem interpretado esta ordem do Mashiach como uma proibição absoluta contra prestar juramento falso. Contra prestar juramento falso. Yeshua proíbe terminantemente. Ele dá ênfase ao juramento de Elohim quando abençoou Abraão, a sua descendência, por meio da sua descendência, abençoar todas as nações. O que ele diz lá quando Abraão vai e leva Isaac para sacrificar? Ei, pode parar, Abraão, não precisa. Ele proveu o cordeiro. E ali, vamos lá, para vocês verem, Gênesis capítulo 22. O juramento aqui, com Abraão. Gênesis 22. Que ele abençoaria todas as nações através de Abraão. Todas as nações através de Abraão. Aqui, 22, versículo, onde nós vamos começar? Não, vamos no 15. Então o anjo do Eterno bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Eterno, porque fizestes isso e não me negastes o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, grandemente te multiplicarei, e como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar, a tua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. A condicional do juramento aqui é obediência. Obediência a todas as nações. Vai lá em Gálatas comigo, por favor. Gálatas. Sabe por quê, irmãos? Se nós não olharmos as coisas com detalhes, eu preciso encerrar, né? Se nós não olharmos as coisas com detalhes, nós vamos quebrar a palavra de Zacarias, no capítulo 5, vamos quebrar a palavra de Malaquias, capítulo 3, de 1 a 5, sobre o falso juramento. E Yeshua está aqui denunciando, não faças as pessoas pecarem com os seus falsos juramentos. Yeshua não está desfazendo nada da Torá que a Torá ordena. E muito menos que Zacarias fala, que a maldição virá sobre a casa daquele que jura falsamente. Malaquias, no capítulo 3, de 1 a 5, diz isso. Eu virei contra a casa do feiticeiro, do falso, daquele que jura falsamente, de tudo isso. Gálatas, no capítulo 3, deixa eu chegar lá para nós encerrarmos, que nós vamos ter que fazer um ato aqui agora. Espera aí, deixa eu achar Gálatas. Gálatas, capítulo 3, do versículo 8. Olha aqui, ó. Ora, tendo a escritura previsto que Elohim havia de justificar pela fé os gentios, os estrangeiros, anunciou primeiro o evangelho a quem? A Abraão. Anunciou a palavra a quem? A Abraão. Porque me obedecestes, Abraão? Meu juramento permanece contigo, dizendo, em ti serão benditas todas as nações. Olha o versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A escritura não diz, e a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só. E a teu descendente, que é o Mashiach. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Elohim, a Torá que veio 430 anos depois, não o invalida, de forma que venha abolir a promessa. Pois se a herança provém da Torá, já não decorre da promessa, mas Elohim pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Logo, qual a razão de ser da Torá? Foi acrescentada por causa dos transgressores, até que viesse o descendente, a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenado por intermédio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não representa um só, mas Elohim é um. Logo, a Torá é contra as promessas de Elohim de modo nenhum.
Pois se fosse dada uma Torá que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela Torá. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Para que a promessa pela fé no Mashiach Yeshua fosse dada aos que creem. Mas antes que a fé viesse, estamos guardados debaixo da Torá. Encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. De maneira que a Torá nos serviu de aio para nos conduzir ao Mashiach, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. Nós temos que viver por fé. Por fé, José estava tão confiante que Elohim faria aquilo que jurara a Abraão, Isaque e a Jacó, de dar definitivamente terra a seus descendentes, filhos de Israel, que estes levariam os ossos do patriarca consigo, quando algum dia retornassem àquela terra. Vamos lá. Vamos. Gênesis, capítulo 50, versículo 24 e 25. Ele estava tão certo, José, que o que Adonai havia jurado a Abraão, a Isaque e a Jacó ia se cumprir, que ele obedece e pede: leve daqui também os meus ossos para a terra de Canaã. Eu quero ser recolhido junto ao meu povo. Ele tinha tanta certeza que o juramento era verdadeiro. É nessa verdade que nós temos que estar ligados. É nesse afeto a Adonai que nós temos que estar ligados. Ele diz: José habitou no Egito, versículo 22, ele e a casa de seu pai. Ele viveu 110 anos. E viu os filhos de Efraim da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Disse José aos seus irmãos: eu morro, mas Elohim eternamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Nós podemos ver Elohim jurando por si mesmo. Quando ele quer falar aos de pouca fé, ele jura pelo nome dele mesmo. De tão débil que é a nossa fé, de tão inconstante que é a nossa fé, de tão, às vezes, boba, imatura e infantil. Adonai quer que nós tenhamos fé, fé em abundância, para que aquilo que nós jurarmos, você diga para Adonai: me mate, mas me faz cumprir aquilo que eu jurei com a minha boca um dia, que eu entendi que o comando veio dos céus, me faça cumprir, do contrário, me mate. Tenha coragem de dizer isso, Adonai, porque você tem que viver por fé. Tem que viver por fé para que Adonai seja glorificado. Pai, eu quero te agradecer muito pela tua palavra. Obrigada por ela, obrigada pelos patriarcas, os quais nos deixaram uma herança. Muito obrigada, Pai. É o que nós te pedimos. Em nome de Yeshua.